Voltamos para o bloco final do nosso programa. Nossa conversa é com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o desembargador Gilmar Cavalieri. Presidente Cavalieri, no último dia 10 de novembro, o presidente do TST, ministro Dallazen, ele foi até o Senado Federal conversar com a senadora Ana Amélia, que é a relatora do projeto de lei do Senado, o projeto número 606/2011. Ele foi para lá para pedir uma atenção especial para a tramitação desse projeto. E esse projeto altera dispositivos da CLT, justamente isso que o senhor estava reportando anteriormente, o que é preciso fazer para dar mais eficácia para a execução das sentenças na Justiça do Trabalho. Bom, o projeto é de autoria do senador Romero Jucá, ele incorpora várias propostas que, diga-se de passagem, né, foram apresentadas por uma comissão instituída em março de 2011, que foi integrada por desembargadores e juízes do trabalho, ou seja, gente que tem obrigação de entender da matéria. O senhor tem uma opinião já a respeito desse projeto? Ele vai realmente alavancar um pouco mais essa questão da execução, dando a ela mais eficácia, mais efetividade? Sim, claro. Esse projeto tem o objetivo de trazer mais efetividade à execução trabalhista, porque ele quebra um paradigma que hoje nós temos no processo do trabalho, que é o de só aplicar normas do direito comum quando houver omissão da CLT. E ele traz outro paradigma, diz, não, vamos aplicar o direito comum sempre que da aplicação do direito comum resultar mais efetividade à execução trabalhista. Certo. E isso abre uma porta bacana, porque o processo civil hoje está mais moderno, mais arrojado, com muitos mecanismos de agilização da execução. E isso é positivo, começa assim o projeto, primeiro fazendo essa mudança de paradigma. Em seguida, ele traz para dentro do processo do trabalho uma modernização em relação, só para citar um exemplo, à intimação do executado, por meio de seu advogado, pelos meios disponíveis, inclusive meios eletrônicos de intimação. Primeiro, porque esses meios eletrônicos são mais seguros. O advogado hoje é cadastrado nos sistemas eletrônicos, então ele com certeza será intimado com muito mais segurança do que a intimação antiga, pessoal, por oficial de justiça. É claro que a intimação por oficial de justiça ela ainda ocorrerá em momentos de importância para tal, mas primeiro os mecanismos eletrônicos e outras facilidades serão utilizadas. Então o projeto vem para modernizar esta fase de execução. Ele é imprescindível para nós alavancarmos aí toda essa fase de execução e tentarmos resolver o grande contingente de processos que existe nessa fase na Justiça do Trabalho. Bom, presidente Gilmar, eu gostaria de conversar agora um pouquinho sobre o processo judicial eletrônico, o PJE. O senhor, de certa maneira, abraçou esse projeto junto com o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Dallazen, porque nós ficamos encarregados, né, recebemos a missão aqui em Santa Catarina de implantar pioneiramente o PJE na nova vara do trabalho de navegantes, que será inaugurada no próximo 5 de dezembro. O que justifica, na sua opinião, toda essa expectativa positiva em torno do PJE? Acontece, Vanderlei, que o processo judicial eletrônico, ele traz inovações no sentido de suprimir os atos burocráticos do processo físico. Certo. Ou seja, tudo aquilo que você tem que fazer manualmente, trabalhos como confecção de capa, numeração, autuação, essas coisas todas serão realizadas automaticamente por um sistema eletrônico. Isso tudo faz com que o servidor e o magistrado e o próprio advogado se dediquem melhor mesmo à causa que eles estão tratando, ou seja, eles farão atividades pensantes do processo, enquanto que toda atividade burocrática, braçal do processo, o sistema realiza com eficácia e mais, com um custo baixíssimo, quase zero o custo desses procedimentos. Então os servidores serão treinados, os juízes serão treinados para as atividades de decisão do conflito e não mais para atividades burocráticas do processo. Essa é a grande vantagem de um processo virtual eletrônico. Nós temos uma pequena experiência aqui com o Provi, inaugurado nas varas da capital de Santa Catarina e agora já expandido para São José e também Joinville, que nos dão um pouco de experiência nisso. Experimentamos que esse tipo de processo sem papel
tem um ganho elevadíssimo de eficiência. Nós chegamos ao resultado da solução do conflito com muito mais rapidez, a um custo menor e com um número de erros bem mais baixo do que no sistema tradicional. Bom, para encerrarmos a entrevista, não poderia deixar de perguntar um pouco sobre esse período de 2 anos que o senhor está à frente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, já que no próximo dia 8 de dezembro o senhor passa o cargo de presidente e a desembargadora Gisele Pereira Alexandrino, que recentemente eleita para o próximo biênio. O que o senhor gostaria de destacar em termos de atuação nesses 2 anos que o senhor esteve à frente da administração do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e quais os seus planos para o futuro? Bom, Vanderlei, primeiro eu quero destacar que os administradores que me antecederam deixaram o tribunal de maneira tão organizada em sua infraestrutura que pouca coisa na minha gestão foi feita, praticamente tocamos os projetos que estavam em andamento. Agora, demos sim uma atenção especial em relação à distribuição da força de trabalho em Santa Catarina. A 12ª região é uma região que tem um litoral largo e um oeste estreito. Então, a tendência é os servidores se deslocarem para o litoral, assim como os magistrados também. Então havia um desequilíbrio, não é, na força de trabalho, nós procuramos reequilibrar isso. Fizemos isso, notamos que o resultado foi muito bom, porque hoje nós temos um quadro completo de servidores em grande parte das varas do trabalho de Santa Catarina, uma ou outra vara ainda com déficit ainda muito pequeno, mas o importante foi que os servidores se estabeleceram nessas varas do trabalho, vão lá se dedicar a elas por um período mínimo que estipulamos em 2 anos, entendíamos razoável 2 anos, e também em relação aos magistrados. Hoje os magistrados estão todos distribuídos pelo estado de Santa Catarina, nas principais cidades, nas varas do trabalho, lotação de alguns juízes substitutos. Em poucas varas nós temos substitutos lotados, mas só naquela em que o movimento não justifica. Ou seja, de acordo com a resolução 63 do CSJT, nós temos um estado bem estruturado hoje, não é? E mais, o estado de Santa Catarina, eu estive observando agora, porque eu faço parte do CSJT, nós temos uma das regiões bem aquinhoadas em relação à gratificação a servidores, porque nenhuma região do país tem gratificação que nós temos em vara do trabalho e em gabinetes de desembargadores. Então, estamos até esperando outras criação de 2 ou 3 varas, que temos um projeto agora em encaminhamento, de projeto de criação de varas em Chapecó e Brusque, que são os locais que têm hoje maior movimento em Santa Catarina, mas o projeto está em bom andamento, creio que até o ano de 2012 nós conseguiremos também criar as varas para esses locais, de maneira que está bem equilibrado aí a força de trabalho no estado de Santa Catarina. E o futuro? Bom, o futuro eu volto à bancada, não é? Volto a trabalhar na judicatura, mistério para o qual eu fui treinado durante toda a minha vida profissional, né? E deixo a área administrativa. E é assim que tem que ser, é assim que dispõe a Constituição Federal. Eu então retorno à judicatura e para ajudar os meus colegas desembargadores a dar conta desse imenso trabalho que fazemos aí todos os nossos dias, não é, aqui no Tribunal Regional de Santa Catarina. Desembargador Gilmar Cavalieri, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a honra. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o desembargador Gilmar Cavalieri. Falamos sobre Copa do Mundo e acidentes do trabalho, processo eletrônico e execução trabalhista. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, finalmente, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!